O Lorival vai continuar com a gente aqui no estúdio para falar exatamente sobre a propaganda de guerra da Ucrânia. Lorival falou, os combates estão... A gente está prestes a completar 4 anos de guerra, 4 anos de guerra, e os ucranianos têm adotado novas estratégias para recrutar combatentes. Nós separamos e mostramos aqui no telão agora algumas publicações nas redes sociais que evidenciam isso. Nesta publicação aqui, ela é bastante recente. A 3ª Brigada de Assalto do Exército da Ucrânia afirma que os combatentes encontraram o equilíbrio entre casa e guerra. E aí aparecem fotos de soldados, não no fronte, mas com família. O chamado para conseguir novos recrutas afirma que durante a guerra os militares criam os filhos, encontram tempo para as pessoas que amam e lutam pelo futuro delas. A publicação também traz um vídeo que mostra esses militares com suas famílias. O tom é muito diferente de campanhas divulgadas em outras fases da guerra. No ano passado, o foco eram os drones. Nós vamos mostrar uma outra campanha que, por exemplo, dizia que os recrutas seriam treinados para usar drones de visão em primeira pessoa e causar o máximo de dano com um controle remoto, como se fosse um videogame. Numa outra propaganda do mesmo período, a operação de drones era descrita como a profissão dos sonhos para acabar com os invasores à distância. Nós temos uma outra que diz o seguinte, era essa aqui mesmo. Achou que a mobilização era assustadora? Assustador é não estar preparado e promete uma aventura entre aspas, quase romântica, eliminar os inimigos sob céu estrelado. Já no primeiro ano de guerra, as campanhas eram bem mais incisivas. A gente tem como os invasores russos são retratados no próximo vídeo. E é impactante. São zumbis, são ETs, e esse anúncio chama para a destruição da infestação inimiga. Nesse outro, que diz que é preciso lutar contra a escuridão russa e segue, abre aspas, não espere que tudo acabe sozinho, nem pense que alguém fará isso por você. Mais uma vez, os inimigos sendo retratados como seres alienígenas. Lorival Santana, como analisar essa mudança de linguagem nesses cartazes de guerra da Ucrânia? Bem, isso retrata a mudança de humor, de sentimento dos ucranianos, que foi da euforia, né, da possibilidade de derrotar os russos, para uma certa depressão, um certo pessimismo, né, de que isso não é possível, estamos sendo abandonados pelos americanos. E aí, então, a tentativa de elevar o ânimo dos potenciais recrutáveis, com essa ideia de que a sua vida vai continuar, você continua ligado à sua família e tal. Então, você muda o foco para tornar mais palatável, mais desejável estar nessa guerra. Esse é um ponto crucial, uma questão central para a Ucrânia, por causa da disparidade de condições de oferta de soldados entre a Rússia e a Ucrânia. Quando a Rússia entrou nessa guerra, invadiu a Ucrânia em fevereiro de 22, ela tinha 900 mil soldados em armas. A Ucrânia tinha 200 mil. E a Rússia tem a capacidade de colocar 450 mil soldados em território ucraniano. E a Ucrânia tem hoje a capacidade de mobilizar 250 mil soldados no próprio território dela. Existe uma relação de que o invasor precisa ter mais soldados do que quem está defendendo o território, né? Esse movimento de invadir, de avançar, requer, de acordo com os manuais, 4 soldados por 1. Desgasta, né? Mas a doutrina russa, ela é de perder mesmo soldados, de enviar os seus soldados para a morte, para gastar a munição dos ucranianos, nesse caso, né? Então, e a Rússia tem 140 milhões de habitantes, a Ucrânia está com 38 milhões, 35 milhões. E a Rússia ainda recorre a mercenários, né, a soldados norte-coreanos, por exemplo, que ela remunera o regime para que esses soldados estejam lá, e a conta é de que já chega a dezenas de milhares de soldados norte-coreanos. A Rússia, o regime russo, não presta contas à sua população, porque é uma ditadura. Já a Ucrânia é uma democracia. Então, mesmo com a Ucrânia defendendo o seu próprio território
luta existencial, esse esforço de recrutar é mais difícil do que para os russos. Mas eu entendo a dificuldade que deve ser na cabeça de muitos ucranianos se aceitam parar a guerra como está e evitar esse tipo de cena, mas ao mesmo tempo reconheço perder pedaços de seu território e deixar ucranianos nas mãos dos russos nesses territórios. É impensável, né? Assim, é o que eu sempre digo, na guerra você aprende que é melhor morrer lutando pela dignidade do que viver sem dignidade.